Bom, pessoal, continuando. Agora a gente vai ter aqui na página 82 a negação, certo? As frases podem ser classificadas também quanto à polaridade de que elas podem ser afirmativas ou negativas. A negação mais comum se dá pela palavra não. Mas existem várias formas de se produzir frases de prioridade negativa. Ou seja, não é somente pelo não que se nega. Temos aqui alguns exemplos. Aqui com a palavra não, a primeira. Não sei quantos dias passarei em Salvador. Aí, a partir daqui são outras formas de negar, sem ser com não. Nem ela sabe que lugares quer conhecer. Ninguém falou nada sobre nossa viagem à Amazônia. Nada podia fazer-nos desistir daquele passeio. Nunca gostei de frio. Este mês a quantidade de chuvas foi anormal. Tanto esforço resultou inútil. Era desnecessário levar tanta roupa. Então, aqui nós vimos várias formas de 6 formas, para ser mais exato, 6 formas de como se negar sem utilizar o não, certo? Importante notar que, ao contrário da língua inglesa, por exemplo, o português permite a dupla negação. Na nossa língua são comuns construções como: não havia ninguém na sala, negou 2 vezes, certo? Não havia ninguém na sala. Nunca ninguém me alertou sobre isso. Ou seja, 2 palavras com poder negativo, certo? É a chamada dupla negação. Quando a gente tem na mesma frase 2 ou mais palavras afirmando a questão da presença da negação ali. Ela nos prova a negação. Nunca ninguém. Não havia ninguém. Certo? Então, palavras com teor e significado negativo. Algumas frases de polaridade negativa são utilizadas com a finalidade de fazer declarações indiretas. Certo? Ou seja, quando eu não quero falar especificamente aquilo, eu meio que jogo uma litotes. E o que são litotes? É quando eu coloco uma frase querendo dizer outra. Na minha boca ou na minha mão, eu falo ou escrevo uma coisa. Mas se eu pegar o contexto, eu estou querendo dizer outra. Certo? Então eu digo o seguinte: ele não é nada baixo. Se ele não é nada baixo, ele é o que, minha gente? Alto. Mas eu não quero dizer, com medo até de ser mal educado, deselegante, eu não quero falar que ele é alto ou gigante e tal. Então eu falo, ele não é nada baixo, hein? Não tenho medo. Se eu não tenho medo é porque eu tenho coragem, certo? É o oposto. Ela não é nada boba. Ou seja, se ela não é boba, ela é o quê? Esperta. Não sou um mau caráter. Se não sou um mau caráter, eu sou o quê? Bom caráter, certo? Então esses são os tipos de frase que a gente pode ter, certo? A gente só revisando, a gente vai ter frase de situação ou frase incompletas, aquela que vai depender de um contexto para que a gente entenda. Frase formalmente completa é aquela, como o próprio nome já diz, ela está completa, nós conseguimos entender do início ao fim o que ela quer dizer. E as classificações das 5 demais são as declarativas, aquelas que vêm informar alguma coisa. As exclamativas expressam emoções das pessoas. Interrogativas, obviamente, fazem perguntas. Imperativas, pedidos ou ordens. Optativas, desejos positivos para você, certo? Ou de você para alguém. Sempre assim. A negação, a gente viu aqui que a língua portuguesa, diferente de tantas outras línguas, permite a dupla negação, que são a presença de mais de uma palavra que representa a negação em uma frase, certo? E também a utilização para negar, quando eu quero dizer uma coisa, na realidade estou falando outra, são utilizadas as lítotes, que é quando eu coloco uma frase aqui querendo dizer o contrário. Ele não é nada bobo.
ele é esperto, certo? E a questão do ato de fala é o ato de comunicar-se pela linguagem verbal. Ou seja, quando o locutor, vamos dizer assim, aquele que fala primeiro, se utiliza ou da fala ou da escrita. Eis aí o ato de fala, certo? E agora eu vou, no próximo vídeo, dizer a vocês quais as páginas para resolução das atividades, certo?